palestra aí sobre os processos jurídicos, um balanço do jurídico do Sindipetro Minas. Primeiramente aí cumprimentá-lo a todas e todos. O Sidney, a Renata e a Karine são os nossos advogados. Eu vou passar para eles explicar todas as ações nossas, que agora também entrou em fase de cálculo a questão dos processos da RMNR coletiva, a primeira no Brasil que vai entrar em fase de cálculo coletiva, e também nós temos grupos, já que 5 foi entrado antes, também algumas pessoas já estão recebendo. E aí a gente vai explicar sobre a RSR, o processo de FGTS, o avanço de nível. Nós tivemos uma vitória agora recente. Todos os processos também de níveis, tem aposentados aqui interessados, todos os processos que a gente vai abrir agora. Estava programado 16h30, estabelecemos aqui 16h45, mais tarde 17h30, amanhã de 10 a meio-dia, depois de 2h30 até 16h45, depois 17h30, para dar várias opções para todos do grupo de turno, e o HA participar dessa palestra, tanto com os nossos 3 advogados, esclarecer a categoria, todos os processos que nós ajuizamos, e também nós estamos pensando alguma ação aí, a questão da hora extra, como vai ser essa questão de quem não fez o movimento grevista, quem delegou a greve. Então eu vou passar aqui para o Sidney, depois eles se revezam aqui, tanto o Sidney como a Renata e a Karine. E aí, depois a gente abre aí para as perguntas e respostas, e aí a gente vai, a sistemática como vai ser, depois nós discutimos aqui com todo mundo aqui, tá ok? Tá bom assim, gente? Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, seguindo a proposta da convocação, e aqui também ratificado pelo Leopoldino, nós aqui do Jurídico estamos aqui à disposição, com o objetivo de prestar informações dos processos coletivos. E a Renata e a Karine, a ideia é que eu faça uma breve exposição, e aí, ao final, claro, dê oportunidade para que todos levantem questões pontuais ou do esclarecimento de um ponto de alguma ação. Vocês sabem que aqui no jurídico nós temos basicamente 2 modelos de processos. Aqueles processos que são individuais, são as questões de processo de um trabalhador ou um grupo de trabalhadores de uma ação, e temos aquelas ações coletivas cujo autor é o sindicato. Então, hoje nós vamos dar um destaque, claro, às ações coletivas, porque, claro, uma reunião de caráter coletivo, e são as ações de maior interesse e de maior abrangência. Também, claro, um outro esclarecimento, que nós vamos, obviamente, falar de todas as ações do Sindipetro de Minas, mas as que têm um interesse maior, sobretudo do pessoal aqui da REGAP e de BDT. Só para um panorama inicial, em trâmite hoje nós temos cerca de 19 ações em toda a base do Sindipetro de Minas. Ali estão posicionadas as primeiras que são relativas a Betim, ou seja, que tramitam em Betim, que é a vara competente para a REGAP e, em alguns casos, a IBDT. Não? Bom, destacando então só o caso de Betim, as ações de maior interesse, que nós vamos aqui tentar fazer uma informação ampla. A primeira delas é a questão do complemento da RMNR. Todo mundo está bastante atento, alerta às informações, os boatos de corredores e assim por diante. Nós temos aqui 2 ações, vou explicar depois por que nós temos 2 ações.
Depois tem a ação do aumento por metro, ou chama aqui de avanço de nível, a do repouso das horas extras da troca de turno. A mesma ação nós temos para o ADM, o administrativo, temos o abono gerência. Acho que cada uma delas, dessas 6 aí, vou falar um pouquinho, sendo que a 1 e 2 ali são agrupadas, que é a matéria mais ou menos a mesma, e a 4 e 5 também. Então, a rigor são 4 ações. Ok? Então vamos lá, primeira questão do complemento da RMNR. Ficar em pé, que eu estou acostumado a falar em pé. Bom, complemento da RMNR, todo mundo sabe a origem da polêmica, não vou me delongar nessa questão, só dar um destaque o que nós temos aqui. Aqui em Minas, diferentemente de outras bases, a maioria delas, nós temos 2 ações coletivas do complemento da RMNR. Além das ações coletivas, algumas pessoas que têm ações individuais. A primeira pergunta: por que nós chegamos a esse quadro aqui de ter ações individuais e 2 ações coletivas? Explico. Quando surgiu o debate da RMNR, se tinha direito ou não tinha direito, houve uma movimentação, os sindicatos estavam discutindo se entrariam com ação ou não, isso foi em todo o Brasil. Quase todos os estados começou-se a entrar com algumas ações individuais, algumas pelo sindicato, outros algum advogado particular, e já na sequência os sindicatos discutiram de propor ação coletiva. Aqui em Minas, no Paraná também, foi proposta ação coletiva em junho de 2011. Essa ação tinha um objetivo: apenas excluir do cálculo do complemento RMNR o adicional de periculosidade. Acho que é importante, Leopoldino, destacar isso, que os outros estados talvez tenham uma trajetória diferente, uma experiência diferente. Por que nós só ingressamos com o adicional de periculosidade? Porque havia um debate jurídico, primeiro, de que, em relação ao adicional de periculosidade, a interpretação melhor da cláusula do complemento da RMNR, por nenhuma hipótese poderia-se chegar a uma conclusão de que a RMNR compensaria, na prática, o complemento da RMNR. Porque a periculosidade, vocês sabem, é um adicional de risco, e ela tem uma previsão na própria Constituição que esse adicional de risco é um salário a mais, diferenciado. E com a prática do cálculo promovido pela empresa, isso não ocorreria. Então nós estávamos seguros que isso era um argumento jurídico bastante forte, do ponto de vista da CLT, da Constituição, já tinha outros precedentes específicos de outras categorias, e que a empresa não poderia fazer essa compensação sob pena de acabar na prática com o adicional de periculosidade da categoria. Havia um certo risco disso, porque criaria um salário com o complemento básico para todo mundo. A outra discussão que teve aqui foi um pouco política, né, Leopoldino, de que, de fato, as outras vantagens, elas poderiam se fazer interpretações literais da cláusula, mas eram duvidosas, foi negociado, era a extensão disso, e que isso poderia ter um impacto maior na própria negociação coletiva e até no judiciário. E nós fomos bastante firmes à época, convictos de que a periculosidade sim tinha um argumento bom e era, do ponto de vista jurídico, para a Justiça do Trabalho, viável discutir. Foi o que nós fizemos, e essa ação aqui de Minas, vejam vocês, na primeira instância tem uma decisão que não foi favorável aqui, a juíza entendeu que nós não tínhamos direito, o sindicato recorreu ao tribunal, pagou as custas, no tribunal aqui de Minas foi confirmado o direito, tal como nós pedimos, para toda a categoria, e finalmente no TST, depois de vários embaraços, nós conseguimos fazer com que a decisão lá se confirmasse. Então essa ação de Minas transitou em julgado em 19 de outubro de 2015, e que vale dizer que, a partir dessa data,
a Petrobras não tem mais a oportunidade de apresentar um novo recurso. Perderia todo o efeito prático da ação coletiva, por óbvio. A ação coletiva é ter uma decisão que abranja toda a categoria, que tem um procedimento único que se aplica a toda a categoria, que beneficia todo mundo, privilegie um ou outro que queira ser um pouquinho mais esperto. Se executar individualmente, obviamente que isso perderia sentido. Muito mais numa ação dessa que as pessoas, a maioria estão trabalhando, vai ter uma implantação em folha. É natural, eu já acompanho muitas ações coletivas, que é uma negociação coletiva no meio do processo, ou seja, com o juízo, com a empresa, para estabelecer critérios únicos que serão calculados no processo e implantados. Então, qualquer dissociação, individualização, com a pretensão de individualização, primeiro, não tem nenhuma vantagem individual, não vai chegar na frente. Segundo, o que acontece muito na prática é que prejudica todos os demais trabalhadores, qualquer tentativa. Nesse caso aqui, nós já tivemos um caso, já concretamente, de prejuízo. O juiz deu um prazo para a empresa apresentar os elementos do cálculo, eis que 2 trabalhadores, através de advogados, entraram no processo pedindo para parar o processo, que eles queriam executar individualmente. E o juiz parou o processo. Então, não é nenhum, talvez as pessoas não estejam suficientemente informadas, não saibam exatamente qual é a extensão dessa ação. O fato é que já criaram o primeiro impasse. É claro que o sindicato tem que defender que é o autor do processo, fará isso, informará essas pessoas. Não vamos deixar que o coletivo seja prejudicado pelo interesse de 1, 2 ou 3 trabalhadores. Eu não tenho dúvida que depois o juiz vai aceitar, vai promover a execução coletiva, é o que foi decidido no processo. Bom, como se dará essa execução? Toda execução coletiva é uma execução por envolver um número grande de trabalhadores, uma execução complexa, porque, claro, tem que definir os critérios, quem são os beneficiários, tem que fazer um cálculo, tem que estabelecer o critério de implantação. Invariavelmente, os cálculos geram disputa de valores, um diz que o cálculo é maior ou menor, isso dá impugnação na própria vara, há recursos aos tribunais, chamada agravo de petição, que pode, naturalmente, demorar algum tempo para definir qual o critério implantado. Então, você me pergunta, quanto tempo vai demorar para receber essa ação? Nós não sabemos exatamente, vai depender. Se a empresa apresentar um cálculo correto, a gente concordar, mais rápido. Se não recorrer, mais rápido. Então, nós já temos experiências concretas de execução que 60 dias às vezes resolve, e às vezes 2 ou 3 anos. Então, não dá para dizer exatamente quando isso vai acontecer. É óbvio que nós vamos tentar encurtar o máximo os prazos para tentar fazer com que os trabalhadores beneficiem rapidamente da execução. Ao longo do processo, nós vamos informando cada um de vocês quais são os passos concretamente que estão sendo dados. O processo, obviamente, é público e o sindicato tem a obrigação de ser transparente. Todas as informações ou estão no sistema eletrônico, os advogados podem informar, não há dúvida nenhuma quanto a isso. É óbvio, aí vocês são inteligentes e informados, que em todo o processo os advogados têm algumas estratégias que às vezes não revelam, estratégia para agilizar o processo, para que dê uma efetividade maior. E aí, conta um pouco com a nossa experiência na negociação de vários processos coletivos que nós já atuamos. Eu, pessoalmente, em ações coletivas há mais de 20 anos, 21 anos precisamente, nosso escritório lá promove basicamente ações coletivas. Então, tem uma certa experiência dos processos coletivos. Ok, da complemento da RMR, aqui é um destaque do que foi decidido, eu já falei um pouquinho. Bom, quem está fora dessa ação da coletiva aqui? Tem 2 grupos basicamente. Aqueles que, quando em 2011 nós ingressamos com a ação, eles já tinham uma ação individual, de umas 100 pessoas mais ou menos, porque a Petrobras alegou que já tinha um processo anterior, e como era anterior, preferia o processo coletivo e eles ficaram de fora. Um outro pequeno grupo de umas 20 pessoas, sobretudo gerentes, chefes, que fizeram uma desistência no processo. Então são só esses os excluídos do processo do sindicato.
nós não temos um número exato, mas cerca de 600 pessoas, mais ou menos, estão contempladas. Bom, a outra ação, do complemento da RMNR, dos adicionais, o sindicato ingressou posteriormente, porque a jurisprudência começou a entender que também incluía aqueles adicionais, embora o sindicato, em princípio, entendesse que não havia um bom argumento para isso, mas chegou-se ao TST, o TST na SDI, que seria a turma responsável por uniformizar a jurisprudência, acabou entendendo que todos os adicionais. Claro, o sindicato, para defender a categoria, e incluir aqueles que não tinham ação, promoveu uma nova ação para os demais adicionais. Essa ação está tramitando aceleradamente, mas ainda não transitou em julgado. E a rigor, esses adicionais, esses complementos, é o ponto da discórdia da ação da Petrobras para anular todas as outras ações. Tá? Porque aí a Petrobras começou a demonstrar números de algumas pessoas que teriam, se incluísse todos os adicionais, valores bastante elevados de diferenças salariais e de salário e implantação, que daria uma repercussão individual, mas em toda a folha de pagamento da Petrobras, em um valor bilionário, absurdo, que inviabilizaria. O Leopoldino esteve lá algumas vezes no TST, eu estive em todas as audiências de negociação com a Petrobras, a Renata também, e afora todos os argumentos técnicos debatidos, que a Petrobras enfatizava, mostrava em cálculos era o impacto financeiro para alguns trabalhadores, que os valores chegariam a 60, 70 mil reais de salário para trabalhadores de nível médio. Tá? Não preciso dizer para vocês que os ministros, claro, ficaram sensibilizados com isso. O ministro que ganha 30 mil reais por mês, saber que o petroleiro pode ganhar 60, 70, e que rapidamente eles mudaram de opinião. Hoje não há nenhuma dúvida, o último julgamento que nós tivemos lá, o Leopoldino também estava, na SDC, não só nossos argumentos foram rejeitados, como fomos lá quase apedrejados, né, dos vários relatos dos ministros dizendo que os petroleiros são privilegiados, que isso é um absurdo a interpretação dessa cláusula, que isso é uma distorção imensa, e ficou claro que eles pretendem, estão levando a cabo todo um projeto de rever a decisão deles. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos, estamos acompanhando de perto, toda semana tem algum advogado nosso lá no TST, mas nós sabemos, se hoje for colocado a julgamento, nós sabemos que o placar será de goleada contra nós. Então esse é mais ou menos o quadro hoje que nós temos da RMNR. Vou trazer para vocês que a questão hoje é jurídica, tem os processos que nós estamos cuidando, levando a sério, mas estamos atentos, claro, todo o cenário nacional, que é muito mais político. É, claro, está associado, vocês sabem muito bem, toda a crise que envolve a Petrobras, e a tendência é que a questão RMNR tenha uma solução coletiva para o Brasil inteiro, para processos que estão em trâmite, os julgados, e seja um processo muito mais político do que jurídico. Portanto, essas questões de, o meu caso, outro, isso hoje está em segundo plano. Não há dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que algum outro trabalhador venha a ser beneficiado, o outro já recebeu, mas o quadro geral do Brasil inteiro é basicamente o mesmo. Tudo dependendo do vinculado ao processo coletivo que hoje está no TST. Bom, fazemos todos os relatos, depois o debate ou por cada uma das ações? Todos, né? Então, essa da RMNR talvez era mais detalhada, as outras é um pouco mais simples. A segunda ação é a ação do repouso sobre as horas extras, que nós temos o repouso do pessoal do turno e temos o repouso do pessoal do ADM. Só para rememorar, para quem não esteja ciente do objetivo desse processo, nós discutimos aí o critério utilizado pela Petrobras para calcular o repouso semanal remunerado sobre as horas extras. O que significa? O trabalhador que recebe horas extras, e claro, tem os dias de repouso, noturno,
a Petrobras entendia que isso equivaleria a uma proporção de 1/6. O trabalhador trabalha 6 dias, descansa 1. E, obviamente, quem trabalha no turno sabe disso. Na nossa tabela, isso não acontece. Formalmente, o nosso regime, o acordo coletivo é de 3/2, ou seja, 3 de trabalho e 2 de folga. E nós passamos a entender que, diferentemente dos trabalhadores do setor do comércio, por exemplo, que trabalham de segunda a sábado, descanso domingo, ou seja, 6/1, no caso dos petroleiros, é 3/2, ou seja, 3 de trabalho e 2 de folga. O que faria com que as horas extras dos 3 dias repercutissem nos 2 dias de folga e somado, claro, no mês. A prática significa o quê? Para o trabalhador do comércio, ele tem lá 4 ou 5 domingos ou 6 feriados por mês. Para o petroleiro do turno, a proporção é mais ou menos 12 de descanso e 18 de trabalho, ou 18 por 12. Então, quase o dobro. A Petrobras, quando pagava 1/6, estava devendo toda essa diferença. Essa ação foi uma tese que surgiu lá no Paraná. No Paraná também o pessoal dos trabalhadores já receberam, falta uma pequena diferença. E aqui transitou em julgado e já tem cálculo do contador. Há um vai e vem de cálculos, porque a Petrobras apresentou um cálculo, o sindicato outro, o perito outro. E é a terceira ou quarta vez que o juiz devolve o cálculo do perito para ele ajustar ou prestar explicações de alguma diferença do cálculo. O prazo agora está para devolver para que o juiz homologue uma das contas e defina qual é o critério de valor para cada um e determine a implantação. Sempre há uma pergunta: por que não resolveu? Porque a Petrobras não pagou isso ainda até agora. Por quê? Primeiro, há uma divergência na conta. Tem um cálculo nosso da Petrobras do perito. Segundo, o juiz não homologou nenhuma das contas até agora. Terceiro, já pedimos para que, pelo menos o valor que a Petrobras reconhece, ela depositasse. Por 2 ou 3 vezes nós requeremos isso. O juiz aqui rejeitou, entendeu que o cálculo ainda é duvidoso e permitiu que a Petrobras apresentasse óleo e combustível como garantia. Está lá óleo e combustível garantido no processo. O que deve ocorrer? Então logo defina, o valor é X, 10 mil reais para cada um. É mais, eu acho. Mais. O que vai fazer com que não haja mais recursos, a Petrobras é intimada a depositar sob pena de bloqueio da conta da Petrobras. Então, as pessoas perguntam: não tem um valor incontroverso da data liberada? Não tem ainda. Não está definido o valor, embora aquele que a Petrobras reconheça seria o incontroverso, não tem dinheiro depositado, então não tem como liberar o óleo combustível ainda. Então, tão logo defina, nós vamos, obviamente, requerer isso de novo, para que pelo menos o valor chamado incontroverso venha a ser liberado. A Petrobras, claro, já perdeu a estação e está tentando, via uma ação rescisória do tribunal, reverter isso, anular todo o processo. Imaginem vocês que ela tentou uma liminar, já foi rejeitada, agora o TRT aqui de Minas deve dar um julgamento. A nossa expectativa é que, como já foi rejeitada a liminar, também a decisão seja contrária à Petrobras. Não tinha mais aqui. Bom, acho que não está nessa, mas eu posso continuar falando. As outras ações importantes que nós temos que comentar é o avanço de nível. Essa eu acho que a maioria das pessoas não estão lembrando disso. De uma discussão na Petrobras, e todo mundo na tabela antiga, anterior a 2007, tinha as promoções naquele critério alternado de 12, 18, 24 meses. Os mais antigos lembram isso, né? Que era mais ou menos automático. Em algum momento a Petrobras não respeitou isso, passou a conceder quando tinha letra, quando não tinha letra, ou seja, passou a usar um critério bastante subjetivo. Nós argumentamos nesse processo que ela não poderia simplesmente deixar de aplicar essa norma, chamada NR30, que a Petrobras utilizava. A Petrobras entendia que não, ela alterou o plano de carga de salário, o critério hoje, desde 2007, era diferente, e que ela não estava obrigada mais a implantar isso. No Paraná, nós temos uma ação que
foi uma das primeiras lá ajuizadas em 2004, e tramitou, foi ao TST, transitou em julgado, e uma parte dos procuradores lá já recebeu essa diferença. Aqui em Minas, a Justiça tinha entendido no primeiro momento que nós teríamos um prazo de 5 anos para recorrer e que não teríamos usado esse prazo para a ação. Recentemente, no TST, nós tivemos uma decisão que reverteu completamente a decisão desfavorável. O tribunal entendeu que não, e nós estamos no prazo ainda, e mandou que a Justiça aqui de Betim julgue o mérito da questão. Então, nós em breve teremos o retorno do processo aqui para Betim para julgar o direito daqueles admitidos, isso eu só pego o pessoal mais antigo, anterior a 1996. 30 de setembro de 96. Quem aqui antes de 30 de setembro de 96? Uma meia dúzia. Ou mais. Tá? Então, beneficiaria esses, porque os novos já entraram com a nova regra. Tá? A outra ação é a ação do Fundo de Garantia, que o Leopoldino comentou. O Fundo de Garantia, há uns 2 anos, surgiu um vírus com a lei, uma tese de que o critério de correção do Fundo de Garantia, que há muito tempo utilizava a ATR, estava irregular e que não poderia mais ser usado a ATR, teria que se usar um outro indexador, o INPC ou o IPCA. Qual era a polêmica? Bom, a ATR é o critério base de correção da poupança e o governo é que manipula a base de cálculo da ATR, e nos últimos anos a ATR não mais captou a variação da inflação. Isso fez com que a ATR estivesse abaixo da inflação, em alguns períodos fosse zero, em alguns períodos negativo. E levou-se à conclusão, bom, se é negativo e o fundo de garantia tem que ser corrigido, está sendo corrigido, os trabalhadores estão perdendo para a inflação e logo não estão tendo a preservação do valor real do seu valor de benefício do fundo de garantia, porque não é corrigido. Muita gente entrou com uma ação individual, alguns com uma ação coletiva. Aqui em Minas, fizemos uma ação para toda a categoria, com esse argumento dizendo que deve ser substituída a TR pelo IPCA ou INPC. As ações começaram a tramitar no Brasil inteiro e houve um julgamento do STJ no ano passado que tomou uma ação e suspendeu todas as demais no Brasil inteiro, dizendo o seguinte: não, essa ação nós vamos julgar e o que aqui definirmos, tem um critério chamado recurso repetitivo, o que definir nessa ação valerá para todo o Brasil. É uma novidade que está dentro dos tribunais hoje, criar isso num processo que vincula os demais. Então, a nossa aqui de Minas está tramitando, porém suspensa, tal como todas as outras milhares de ações no Brasil inteiro, aguardando que o STJ defina se os trabalhadores têm ou não têm direito. Qual a expectativa? A expectativa é que o argumento jurídico é muito bom, porque o Supremo já entendeu no caso de precatórios, de correção de outros contratos, que a TR não corrige mesmo. O problema dessa ação é um problema muito mais de política, porque a diferença era enorme. Tá? E que, claro, isso deve influenciar muito no julgamento, porque o Supremo vai ser pressionado pela Caixa Econômica e o governo, que são os dois responsáveis, alegando que haverá um impacto muito grande do ponto de vista das contas públicas, seria impossível de pagar. Então, tem esse lado, que é um argumento bom jurídico, e tem essa preocupação de que o valor muito alto influencie politicamente o julgamento do STJ. Bom, acho que falei mais do que eu queria para iniciar. Eu acho que o que é mais importante, a gente abrir um espaço, né, Leopoldino, para as pessoas perguntam, ou se a Renata quer destacar alguma questão ou nas respostas. Quer comentar rapidamente da RMNet em grupos? Bom, nós temos várias ações individuais que a gente chama, né, que foram distribuídas em consórcios, são ações em grupo de RMNL, que já estão em execução. A grande maioria já está com o cálculo pronto. O cálculo que a empresa está fazendo dessas ações estão, eu diria que bem mais corretos do que normalmente a Petrobras apresenta.
Então, para acelerar as execuções, né, para viabilizar ressalvando aquilo que a gente entende que está equivocado. Justamente para tentar evitar que esse processo vá para uma perícia, que vai demorar e que vai delongar ainda mais as execuções. Tem vários grupos que já receberam, vários grupos que já estão implementados já em folha, a diferença do complemento da MNR, e outros que ainda, ações individuais também, ainda estão aguardando o julgamento do TST. Tá? Aí, especificamente de cada um, tem que ser lá depois para a gente olhar no sistema direitinho. Mas um aparato geral é esse. Devolvemos para o Claudinho aqui para coordenar o debate. Pessoal, algumas pessoas do HA chegaram aí depois já, a gente vai abrir aí para pessoas escrevem, fazem a pergunta sobre as ações da RMR, que já foi colocada aqui. A gente vai fazer em grupo de 5, tá bom assim? 5, dá 2 minutos para a pessoa fazer a pergunta, 2, 3 minutos, abre um grupo de 5 e passa para os advogados esclarecerem. Tá ok? Tá bom assim? Se não executar em 2 anos, aí ela não tem condições mais de ficar decisória ou não? A RMR já foi, mas está julgado, por que ainda não foi incorporado o salário? Porque dessa forma poderiam ser feitos os cálculos retroativos a partir daquela data que já foi incorporado o salário, porque senão sempre vai ter que fazer novos cálculos, já que não tem meses que não vão ter entrado no cálculo anterior do período. Em relação ao seu intervento Adriano Chaves. Por quê? No primeiro momento, nós achamos que estávamos na ação da Regap, né, que já é vencedora. E quando a gente perguntou isso para o sindicato, ficou a dúvida, e depois vocês abriram uma ação contra a Ibiritermo, que é uma empresa coligada, não é sistema Petrobras, e depois abriu uma outra contra a Adriano Chaves. Então, eu queria saber, porque a partir do momento que você abre essa ação, você pode estar nos excluindo da Regap. Então, eu queria esses dois. Estou aqui com uma cópia, né, um contrato de prestação de serviço, e o processo ao qual eu estou ligado nesse contrato é o processo da Regap. Então, não entendi por que lá pelas tantas o Sindipetro entrou com uma ação contra a Aureliano Chaves. Eu sou sindicalizado desde que eu entrei para a Petrobras, participo do sindicato desde essa época, pago o sindicato, sou representado pelo sindicato. Por que de repente o sindicato move uma ação, sendo que eu sou do estado de Minas, nunca saí daqui, nunca deixei de ser empregado da empresa? Então, não entendi essa ação contra a Aureliano Chaves, uma vez que a Aureliano Chaves faz parte da Petrobras do estado de Minas. E depois ainda saiu uma contra a Ibiritermo, que é uma empresa que não tem nada a ver com a gente, não tem nem petroleiro na Ibiritermo. Mais uma coisa que a gente... Bom, vamos responder esse primeiro grupo. Todas questões realmente pertinentes e interessantes. Vou tentar responder na ordem que foram feitas. Primeiro do Matheus, se a RMR tem um prazo de 2 anos para executar ou não. Bom, a ação transitou em julgado e ela está em execução, então não está nem prazo correndo para que se inicie a execução. Tem uma hipótese muito remota lá quando a gente abandona o processo, não faz nada durante 2 anos. Que não é o caso. Então, nós não temos nenhum risco de prazo aqui. A ação está em execução, está entrando, então não vamos perder. Do jeito que está, se demorasse 30 anos, o direito não se perderia. Tá? Então, nós não temos nenhum prazo. O prazo é para entrar no processo. Lá em 2011, no prazo de 5 anos, nós fizemos isso, então já está garantido. A questão do Henrique é porque o repouso e a RMR ainda não foi implantado no salário. Essas duas ações, para quem está trabalhando, tem um efeito prático de revisar o valor, obviamente, da remuneração, implantar em folha e pagar os atrasados. Quando se inicia a execução, em geral o juiz dá um prazo, ou para a Petrobras, o jeito de apresentar um cálculo dos atrasados até o momento, claro,
daquele início da execução. Então, se fosse 2011, teria que apresentar o cálculo até agora. Definido o cálculo, é que se implanta a folha de salário. Por que não se implanta antes? Porque na maioria dos casos não há definição do qual é o valor a ser implantado. Se é 100, ou é 200, ou é 300. Nós sempre defendemos que a empresa deveria espontaneamente implantar. Mas ela sempre resistiu em fazer isso. Por quê? Ela alega que o valor é pequeno, ou não tem direito, ou, como se vira aqui, a informação para anular o caso. Nesses dois processos, para ter clareza, nós já pedimos 2 ou 3 vezes para implantar. O juiz negou, a Petrobras se negou a implantar. Ou a Petrobras fala que não tem critério, está discutindo, está recorrendo, e não implanta. O que acontece na prática? Isso é um problema no Brasil inteiro. Faz o cálculo até o valor, a data que se tem documentos, implanta-se em folha. E se há uma diferença, que demora um pouquinho, de alguns meses, se complementa o cálculo no processo. Então é claro que quem está trabalhando está lá pensando, bom, já ganhei, e por que não implanta em folha? Tem razão perguntar assim. Só que na prática, no Justiça do Trabalho, isso não está se viabilizando. Poderia a empresa fazer isso? Poderia. Por que não faz? Porque não existe o processo. Por que o juiz não determina? Determina porque não tem o valor certo para dizer, olha, para você, João Henrique, mais R$500. Ele não tem esse valor. Não está definido no processo. No caso do repouso, especificamente, tem um cálculo da Petrobras. Mesmo o cálculo da Petrobras, nós já pedimos, envolveu o processo ali várias vezes, o juiz negou. Porque tem um cálculo da Petrobras, para muitas pessoas dizem que não tem direito, ela não implanta em folha. Quando vai fazer no caso do repouso? Então logo tem um cálculo definido, olha, o atrasado está tanto e no mês de novembro de 2015 significa que tivesse tanto. Aí ele vai ser intimado a implantar em 48 horas sob pena de prisão do gerente. Lamentavelmente é essa a sistemática. Portanto, não tem nenhum retardamento do juízo ou do sindicato, mas da empresa que obviamente protela. Isso é um prejuízo, claro, do trabalhador, é um prejuízo da empresa também, porque ela fica postergando os processos. É uma prática que você já conhece melhor do que eu na Petrobras. Não sei se esclareci. Se quiser ver nos processos, lá tem os requerimentos e os indeferimentos para cada um desses casos. As questões da Heloísa e do Camilo, acho que são basicamente as mesmas, né? Bom, nós já esclarecemos, acho que vocês não estavam em outras reuniões aqui sobre esse tema. Veio um grupo uma vez fazer uma reunião específica sobre isso. O que ocorre? A RMR, nós ajuizamos primeiro a ação aqui em Betim, porque o sindicato, claro, de Minas Gerais abrange todo o Estado e nosso entendimento que uma ação só seria o suficiente para responder por todo o Estado. A nossa ação, se for olhar lá, responde por Minas Gerais, que obviamente é REGAP e região. Para nós está contemplado todo o Estado. A decisão reconhece isso. A decisão não exclui o deletério. Então, no nosso entendimento, vocês estão contemplados no processo de Betim que está em execução. Nós vamos juntar o nome de vocês e vamos pedir a execução. Tá? Bom, mas por que depois fizeram uma outra ação? Nós fizemos por estrita cautela. E lá no futuro, no alegado, se estivesse fora do processo, nós teríamos um outro processo. Tá? Isso quer dizer que precisamos ser aproveitados ou um ou outra ação, para não ficar de fora. E fizemos depois discutir, não lembro se o Camilo ele estava aqui naquela reunião, com vários trabalhadores de lá, mas não, mas quem sabe o juiz Betim nos deixa de fora. Por cautela, nós vamos fazer mais uma ação para que fique registrado aqui, na eventualidade, vocês não estarem nesse processo, pelo menos o outro. Mas não tenho dúvida que, no nosso entendimento, pela decisão, à época a gente não tinha essa conclusão do processo, a decisão hoje é que o processo é de Betim, região, o sindicato responde por todo o Estado de Minas Gerais, portanto, o nosso entendimento é que vocês estão contemplados. O que poderia haver? Tem uma dúvida. Eu não entendo de área jurídica, mas estou pensando, o fato de você ter aberto uma outra ação, né, não estaria dizendo, olha, admitindo que a gente não faz parte da primeira? Não, porque, de fato, o seu nome não está no primeiro nem no segundo processo. São processos do sindicato que é autor. E aí, no caso, nós repetimos, no caso da DVT, no que é para falar, não tem nenhum petroleiro aqui. Então, nós estamos dizendo que o juiz reconheça o direito.
depois vai ver se tem um ou dois ou nenhum petroleiro. Isso é irrelevante, porque a ação é coletiva, a ação é declaratória, dizendo se a Petrobras está fazendo correto ou não. Então, se nós tivermos uma decisão, se forem contempladas na primeira, por óbvio que a segunda fica prejudicada. Se na primeira houver uma exclusão, são remetidos para a segunda. Basicamente é isso que acontece. Tá? Então, no caso de vocês, eu não vejo nenhum problema, nenhum risco. Pode ter algum debatezinho no processo, mas eu acho que nós fizemos bem para arrumação e para segurança, cautela, promovemos uma segunda, e isso está claro no processo, foi só por cautela. Do TST, né? Caso esse julgamento seja favorável à Petrobras, como é que fica a situação desse processo da REGAP, da Petrobras? Porque eu tinha um raciocínio seguinte: se fosse favorável à REGAP, esse processo da Aureliano Chaves morreria, né? Como todos os processos que não estariam nesse ponto. Se for favorável aos empregados, abrangeria todas as unidades da Petrobras, todos os empregados. Então, o meu raciocínio é que essa ação da Aureliano Chaves é inócua, no contexto desse julgamento do pleno TST. Concorda comigo? A ação, pelo que eu entendi, a ação foi coletiva, mas a execução vai ser individual, pelo que eu entendi. E outra dúvida que eu tenho é a respeito eu não lembro os valores direito, mas eu acho que na RSR tinha uma sucumbência de 10% da Petrobras e a gente assinou o contrato pagando mais 5%. Já tinha mais os cálculos e tal. E nessa agora da RSR foi 15% de sucumbência. Então, eu queria entender por quê, da RMNR. Por que teve esse acréscimo de novo mais 5% para a gente, sendo que a Petrobras já deu essa sucumbência maior para quem assinou o contrato e tal. E a respeito dessa execução individual, né? A ação, pelo que eu entendi, a ação foi coletiva, mas a execução vai ser individual, pelo que eu entendi. E outra dúvida que eu tenho é a respeito eu não lembro os valores direito, mas eu acho que na RSR tinha uma sucumbência de 10% da Petrobras e a gente assinou o contrato pagando mais 5%. Já tinha mais os cálculos e tal. E nessa agora da RSR foi 15% de sucumbência. Então, eu queria entender por quê, da RMNR. Por que teve esse acréscimo de novo mais 5% para a gente, sendo que a Petrobras já deu essa sucumbência maior para quem assinou o contrato e tal. E a respeito dessa execução individual, né? A gente poderia de goleado. Será que não seria o caso, então, de ter a desistência e fazer ações individuais, não? Sendo que cada caso é um caso. Por exemplo, você citou o exemplo aí de petroleiro que vai receber 70 mil. No meu caso, eu estou longe disso. Então, isso não seria o argumento, entendeu? Adair, o que pode acontecer em relação aos processos concretamente, na hipótese hoje mais provável, que o TST no pleno mude completamente o entendimento e diga: não, o acordo coletivo não garante a interpretação de que deve ser excluídas do ponto do complemento internet a perigosidade mais notável. Ainda não se sabe tecnicamente o que vai acontecer. Explico para você que o pleno do TST seria assim, digamos, a corte, a turma mais ampla para uniformizar a jurisprudência do tribunal. Então, em tese, eles vão julgar qual seria a correta, a atual interpretação da cláusula do acordo coletivo. Então, digamos, vamos supor que eles entendam o seguinte: não, a interpretação é a desfavorável aos petroleiros. Então, muda-se a jurisprudência do TST. Um efeito prático automático é que todos os processos que vierem a ser julgados a partir da pedido do TST, naturalmente vão receber entendimento novo. Esse é ponto pacífico. Bom, a dúvida é em relação aos processos já julgados. Uma primeira leitura, um argumento forte, que é o que já é julgado, então se é julgado, está liquidado. A conta está fechada, não pode mais mudar. Essa é a regra. O tribunal certamente
vai enfrentar essa questão. Eles vão primeiro julgar a cláusula e depois quais são os efeitos. O efeito automático da jurisprudência é tranquilo. Agora, em relação ao processo já julgado, o meu entendimento é que é bastante difícil o TST, na mesma decisão, anular os processos. Foi uma anacronismo. Não tem nenhum precedente disso. Então, é muito provável que, claro, uma leitura ali, que eles mudem a jurisprudência e isso aplica aos novos processos. E os futuros, eles têm que respeitar ou já julgar. Bom, mas isso não impede ainda que a Petrobras promova novas ações sobre os já julgados, para dizer, olha, foi julgado errado. E tem que, caso a caso, tentar anular os processos. Isso, obviamente, não está completamente descartado. Tá? Se ela fizer isso, o fato de transitar julgado não impede que venha a ser anulado o acordo e desfeito todo até então elaborado, ou seja, como quem recebeu esse produto. Né? Do ponto de vista jurídico, em resumo, eu posso dizer para vocês que tem mais seguro que eles, claro, que tem ação transitada julgada, tá? Porque já transitou em julgado. Tem um segundo problema prático, que é a implantação na folha. Porque mesmo transitado julgado, precisa cumprir essa obrigação. Há uma dúvida se o tribunal mudar a jurisprudência, a empresa possa impedir a implantação na folha, que seriam os efeitos futuros. Em resumo, daí, isso vai ter um debate interminável. Eu, pessoalmente, junto com os advogados, visitei cada um dos ministros do STT e manifestamos exatamente essa preocupação. Olha, tem muitos casos já julgados, a gente já recebeu, então é impossível o tribunal mudar a jurisprudência, porque é um problema prático imenso. E todos eles manifestaram a mesma preocupação de que isso é uma dificuldade, porque até agora eles decidiram com base na própria jurisprudência deles. Agora eles vão mudar, reverter bruscamente a expectativa, quer dizer, é um problema até político para o próprio tribunal. E se a finalidade, se qualquer cidadão sabe da jurisprudência, é estabilizar, olha, isso tem ou não tem direito. Agora o próprio tribunal, por 3, 4 anos fala que tem direito e no outro dia diz que não tem direito. Isso do ponto de vista da organização da justiça, da estabilidade, é realmente incompreensível. Tá? Então, eu acho, em resumo, que esse julgamento que deve acontecer, provável que mude o entendimento, mas terá o segundo tempo de batalha é dos efeitos disso. E até hoje ninguém, nenhum ministro sabe o que vai acontecer. O que eu sei é claro que a Petrobras, tendo mudado a jurisprudência, ela vai iniciar uma batalha para reverter o que perdeu. Então isso nós temos que estar preparados. Não sei se respondi para você. Agora, quem souber como vai funcionar, ganha $1 milhão. A tendência do tribunal é mudar a jurisprudência? Hoje não há dúvida nenhuma. Teve um julgamento numa sessão menor, que era a SVC, e nós tivemos lá 2 votos. Né? E o pleno é maior, e a expectativa hoje é que tenha lá 4 ou 5 votos só. E é 20, 30% do tribunal. Muito bom. Hoje pode mudar, e com o tempo, né? Acho que hoje está muito associada à questão política da Petrobras, vocês sabem disso. Né? Então, a mídia todo dia bombardeando, e isso, claro, repercute muito na justiça. Os problemas políticos repercutem muito na interpretação judicial. A questão do pacto sobre a sucumbência. De fato, os juízes deram assitenciais numa 10, outra 15. Né? Então, para o trabalhador, o efeito prático é o mesmo. Quem é sócia de 15%, se contempla 10, terá só 5. Se deu 15, não tem nada para contemplar, a conta é 0. Tá? Por que deu 10 e deu 15? Porque o juiz arbitrou. Nós não temos esse controle. A pergunta foi essa, não. Foi por que o sindicato cobrou 5% na primeira, na folha que a gente teve que assinar, e na segunda cobrou de novo, sendo que tinha aumentado para 15%. Não, acho que não tem esse mais 5 não. É igual. É igual. O contrato é o mesmo, dizendo o seguinte:
Para os sócios honorários é 15, compensados os valores recebidos na ação. Se recebeu 10, tem 5. Se recebeu 15, 0. É isso. Não. Acho que foi uma que pode checar ali, é mesmo. Tá? Não muda nada. Aí a respeito do execução desculpa. do processo coletivo. A ação é coletiva e a execução será coletiva. Coletivo significa assim, todo mundo vai ser resultado no mesmo processo, num único processo. É claro que vai ter cálculos individuais. Tem 300 pessoas, teremos 300 cálculos no mesmo processo. Não haverá um processo com um número específico para cada trabalhador. É o mesmo processo que tem uma conta única com planilhas individualizadas, dizendo para o pato X reais, para o fundo de tal e assim por diante. Tá? Então a ação é coletiva, a execução é coletiva. Dentro da ação coletiva tem cálculos individualizados. É isso. Agora que o contrato que a gente teve que assinar com o advogado é para a parte de execução. Né? Então, não é para a parte de execução, para individualizar essa parte. É para dizer que você quer se habilitar na ação coletiva. Entendeu? Você não tem outra ação individual. Era só isso. Mas lá está muito claro que é dizer o seguinte: eu tenho interesse que o meu nome fique arrolado no processo, que não seja excluído. Basicamente isso. A gente faz durante o processo uma informação: olha, quem quer se habilitar, algumas pessoas, não, eu já tenho uma ação individual, não quero. Fica sabendo. Agora, como a Petrobras vai juntar uma relação, nós vamos conferir com essa documentação de quem assinou. Olha, o fulano de tal quer ser contemplado nessa ação coletiva. Então é isso que a gente faz. E alguns juízes pedem para juntar a habilitação. Quando pedir, a gente junta. A Petrobras já apresentou essa? Não apresentou ainda. E pelo que a gente está ouvindo, nós da Termelec não vamos ficar de fora dessa relação. Olha, sinceramente, eu acho que dá para se antecipar isso, porque a Petrobras não juntou nada, o juiz não se manifestou, nem nós. Então acho que vocês têm que ter uma segurança, uma confiança que nós vamos defender quando vocês estejam lá. Se não tiver, vocês vão contestar. É óbvio. Isso nós temos uma relação aqui, vamos fazer uma conferência rigorosa nisso e vamos defender que vocês estejam no processo. Agora, é difícil a gente ficar se antecipando, porque às vezes vocês juntarem, o juiz vai conhecer e está resolvido. Então nós vamos ter que resolver os problemas um a um na medida que eles apareçam. Aí do João Henrique, desculpe, eu sou... Da segunda ação da RMNE. Tudo bem. A RMNE é o seguinte: se o tribunal TST decidir, não tem direito, isso vai valer para qualquer ação individual ou coletiva, não tem diferença nenhuma. Não tem nenhuma vantagem. Não está dizendo que a ação coletiva não tem direito, está dizendo que não tem direito. Então, exatamente, o que julga é o mérito do direito, não é a ação coletiva ou individual. Então, nesse caso, é irrelevante. Se a jurisprudência é contrária, você está com a ação individual, vai ter a mesma ação coletiva e individual. Em tese, quando o direito é único para toda a categoria, a vantagem é a ação coletiva. Porque é uma decisão uniforme para toda a categoria. Não vai privilegiar o ganho do perde, que fica aquela confusão. Depois a empresa anula aquele que ganhou e assim por diante. A ação coletiva, ela resolve o problema geral da categoria. Tem ou não tem direito. Depois, claro, individualiza os cálculos só na hora de implantar. Não é mais rápida. Claro, você pode ter um outro caso que transitou mais rápido. Mas não existe essa regra. Ao contrário, no ano passado, houve uma decisão do CNJ determinando aos juízes que deem prioridade às ações coletivas. Então, a orientação hoje da Justiça brasileira é para dar prioridade às ações coletivas em detrimento da individual. Se tiver uma individual coletiva para julgar, julga-se primeiro a coletiva. Lá no Paraná, esse é o efeito prático, alguns casos lá que tem ação coletiva e individual. O juiz falou assim: execute a primeira coletiva, as individuais suspenda e depois complementa com elas. Resolve o problema coletivo, dos 500 e esses 5 ou 6 no final. Nunca vai fazer o contrário. Não faz sentido. Sobre a RSR, a gente tem conhecimento assim, na Bacia de Campos, a RSR já foi incorporada ao salário dos empregados. Eles já recebem isso no salário. Só não receberam ainda o cálculo do montante do retroativo. Por que aqui não foi cogitado isso ainda? Tentar fazer a mesma coisa aqui.
sobre a RSR, a gente tem conhecimento assim, na Bacia de Campos, a RSR já foi incorporada aos salários dos empregados, eles já recebem isso no salário, só não receberam ainda o cálculo do montante do retroativo. Por que aqui não foi cogitado isso ainda? Tentar fazer a mesma coisa aqui. Tudo restou da vossa fala de que você falou que as pessoas que seriam indicadas e habilitadas na execução seriam aquelas que haviam contratado com o sindicato. Resta a dúvida de saber que aquelas que não contrataram com o sindicato serão habilitadas pelo sindicato ou terão que usar as próprias forças para se habilitar. Tudo restou da vossa fala de que você falou que as pessoas que seriam indicadas e habilitadas na execução seriam aquelas que haviam contratado com o sindicato. Resta a dúvida de saber que aquelas que não contrataram com o sindicato serão habilitadas pelo sindicato ou terão que usar as próprias forças para se habilitar. Pessoal, tem mais alguém para fazer pergunta? Ô, Léo, é só o seguinte, a gente chegou agora, né? Estava marcado para 5h30, né? Ponto de vista de... Como é que vai ficar? Vai ter outro? Sobre a habilitação. Na verdade é o seguinte, o sindicato representa toda a categoria. A rigor, não há essa exigência prévia da habilitação. O que o sindicato faz é uma questão de cautela para saber quem está aqui, quem tem interesse, porque a experiência que nós temos é o seguinte, ao longo de 5, 6 anos também do processo, tem gente que é transferido, excedido, e aí a gente vai monitorando isso, quando chega no final do processo já tem lá, ó, as pessoas que compareceram ao sindicato, que manifestaram interesse nesse processo, que estão aqui, mudaram e não tem ação individual. Agora, ao final do processo, nós vamos fazer uma lista de toda a categoria, dos habilitados e dos não habilitados. Como nós temos a prerrogativa de responder por todos, aqueles que não assinaram a habilitação, nós vamos convocar para querendo se habilitar de novo. Nós não vamos excluir, em princípio, quem não fez a habilitação do sindicato, porque a decisão nossa é de toda a categoria. Né? É claro, se as pessoas não aparecer ou não se manifestar, o sindicato é uma responsabilidade a menos, ele não se manifestou e pode ficar de fora do processo, então é um risco. Né? Mas eu acho que o interesse nesse caso é mútuo. Claro, o trabalhador diz, olha, entreguei lá, vocês não têm nenhuma desculpa a dizer que eu posso ficar fora do processo. E do sindicato também saber o que você quer com o tempo no processo. Agora não está na lei nenhuma obrigação, né? O juiz exige que tem que apresentar essa habilitação. Né? Nós fazemos isso por uma responsabilidade interna aqui, uma prática que eu acho, a rigor, bastante salutar. Que algum dia, por que você não representou o sindicato? Bom, nós convocamos várias vezes e não te achamos, não apareceu, então nós temos como nos justificar. Mas a representação do sindicato é ampla, toda a categoria, sócio ou não sócio. Agora, a nossa experiência aqui é que as pessoas comparecem, se habilitam, isso, a imensa maioria manifesta interesse no sindicato, esses são aqueles que têm outros processos já anteriores dos advogados. Né? Ou tem um motivo muito justo para isso. Claro, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas o dever do sindicato é convocar, informar e pedir para habilitar, porque eventualmente, isso não é uma regra, um juiz ou outro às vezes pede para a gente juntar uma relação, e aí nós estamos disponíveis dela. É o que está acontecendo agora com a RMNR. O juiz pediu para a empresa, e a empresa disse que não quer apresentar a lista, quer que o sindicato apresente. Nós temos o medo de apresentar e deixar alguém de fora, porque pode ter eventualmente alguém que há 2 anos saiu daqui, não apareceu e nós não temos a listagem. Mas a empresa apresentando que deve ocorrer, nós vamos ter como checar, a partir das habilitações que nós temos e outros dados aqui, se todos estão contemplados ou não. E aqueles que não estão, nós vamos fazer contatos, claro, por telefone, fazer uma comunicação para garantir que todos sejam contemplados. O interesse sindicato, obviamente, não é excluir ninguém, a menos que a pessoa não queira. Né? E é bastante difícil que alguém tenha o direito, não tenha outra ação, não queira que o sindicato o represente. Não é? Mas por que você sabe que na ação coletiva, quando é privilegiada, até tem essa vantagem dos honorários, como é assistencial, paga muito menos que está fora da categoria. E a questão não é nem a execução, é um processo ordinário. Já. Esse processo todo aqui para mim estão 4, 5 anos. Agora começa uma outra fase, talvez vai mais 1 ou 2 anos, né? Que é a execução do mesmo
processo. Às vezes as pessoas confundem com outro tipo de ação, que é aquelas ações civis públicas, outro tipo de ação. Não tem nada a ver com essa do sindicato aqui. O Ministério Público entra lá, tem uma decisão de quem quiser, contrata um advogado e executa. Não é, esse é o caso, é o mesmo processo. Ele continua a execução do mesmo processo. O sindicato representa a categoria, muito diferente daquelas ações civis públicas. Alexandre. Da Bacia de Campos. Com essas ações do repouso, claro, existe em todo o Brasil, e os processos, independente da data em ingressar antes ou depois, cada um das vários tribunais tem uma dinâmica diferente do ponto de vista de prazo. Há processos que é tramitado com 2, 3 anos, outros com 5, 6 anos, outros com mais. Então, há esse natural descompasso que ocorre aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas, na Bacia de Campos. Por quê? Porque lá, por algum motivo, o processo está mais à frente. Não quer dizer que entrou antes lá. O ideal, claro, já comentei aqui, que nós tivéssemos condição do Brasil inteiro que mandasse aquele cara para o Brasil inteiro. Mas não é por um retardamento da Justiça de Minas, do juiz de Minas, ou do Sindicato de Minas. É que o processo lá já foi, a execução já foi feito o cálculo e uma parcela dos trovadores já teve implantado. Eu acho que é só na Bacia de Campos até agora que teve essa implantação. Então, em relação a todo o Brasil. Nem todo mundo está implantado. E uma parcela. E nós não temos como exigir, como implantou na Bacia de Campos, que eu implanto aqui. O juiz não tem como fazer isso só por esse parâmetro. Embora a Petrobras pudesse fazer isso espontaneamente, mas não faz.